Fala, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Davi Magalhães e mais uma videoaula, aquela videoaula que você só assiste aqui no nosso canal Geografia em 10 minutos. Aqui você aprende de forma clara, objetiva, direta, aquilo que é essencial para você fazer na sua prova, aquelas informações importantíssimas. E hoje eu trago um tema muito, mas muito importante nas provas de vestibulares, que é sobre o tema rochas. Quem aqui, por exemplo, nunca ouviu falar em uma rocha? Quem nunca pegou numa rocha? Quem nunca subiu numa rocha, por exemplo, para bater uma bela de uma foto, seja na beira da praia, seja em um determinado local? Então, as rochas, elas fazem parte da vida da gente, seja na sua casa, seja no nosso dia a dia, seja na natureza. E elas têm um papel importantíssimo. Mas vamos entender o que é uma rocha? Então, nós vamos entender no primeiro momento qual o conceito, qual é a definição do que é uma rocha. Porque existem na natureza rochas de várias classificações, de todo tipo, de todo brilho, estrutura, formato, composição. Então, vamos lá. No sentido geral, nós entendemos que rocha nada mais é do que um agregado, um conjunto de minerais. E aí, para a gente entender basicamente o que é esse agregado de minerais, nós trazemos aqui um exemplo de uma rocha magmática intrusiva. É isso mesmo, o granito. Quem aqui, por exemplo, não tem um granito na sua residência? Com certeza todo mundo tem, embeleza a casa, dá um tom de refino, de sofisticação. E o granito é uma rocha muito comum hoje na indústria, no dia a dia, nas casas, nas residências. Então, veja bem, o granito ele é constituído por minerais. Esses minerais, eles são constituídos por elementos químicos. Então, quais são os minerais que compõem o granito? Nós podemos destacar 3. O feldespato, a mica e o quartzo. Lembrando que esses minerais, eles podem ser encontrados agrupados, no caso do granito, mas eles podem ser encontrados também isoladamente na natureza. Cada um tem sua função específica, ok? Bom, outra coisa que a gente para observar é que quando nós falamos em rocha, elas podem ser classificadas em 3 tipos. E isso é importante você saber, tá? Olha só, nós temos o primeiro grupo de rochas que são as chamadas rochas magmáticas. Olha que legal, magmáticas. Olha o nome, magmática vem do magma, isso mesmo. Mas o que é que vai acontecer com o magma? Esse magma, ele vai sofrer um resfriamento e, consequentemente, a solidificação. Então, no momento que esse magma resfria e solidifica, ele vai constituir uma rocha chamada magmática, que também recebe o nome de ígnea ou simplesmente de cristalina. Mas atenção, como é que a rocha magmática ela pode se subdividir? Verifique que ela pode ser dividida em intrusiva e extrusiva. E aí fica a dica para você que vai fazer a prova do vestibular. Muitas vezes, o vestibular ele substitui uma nomenclatura por outra nomenclatura que são sinônimas. Quando eu falo, por exemplo, rocha magmática intrusiva, ela também é conhecida como rocha magmática plutônica. É isso mesmo. São aquelas rochas que se formam no interior da crosta terrestre. Obviamente, são rochas mais coesas. Atenção, coesas. O que é que eu quero dizer isso? Elas são mais resistentes aos processos exógenos. São eles a erosão e ao intemperismo. Então, essa rocha aqui, nós podemos citar como exemplo o granito, como nós acabamos de abordar. Um outro tipo de rocha muito comum magmática é a extrusiva ou vulcânica. É isso mesmo. Durante uma atividade vulcânica, uma erupção vulcânica, o magma ele derrama e naquele momento, em contato com a temperatura atmosférica ambiente, ele vai resfriar e solidificar-se. Só que, atenção, fica a dica. Enquanto a magmática intrusiva ou plutônica ela tem um resfriamento mais lento, tornando-se uma rocha magmática mais intrusiva, mais coesa, a extrusiva ou vulcânica ela tem um resfriamento mais rápido. E isso vai fazer com que ela seja uma rocha um pouco mais frágil ao processo de erosão e temperismo. Como exemplo disso, nós podemos citar o basalto. Professor, onde eu encontro o basalto? O basalto é muito comum de ser encontrado, por exemplo, nas praias, no litoral.
Geralmente são aquelas rochas de cor escura, onde geralmente a erosão marinha atua sobre elas, desgastando-as. Ok? Show de bola. Mas veja, um outro tipo de formação de rocha são as chamadas rochas sedimentares. Verifique. Ela é formada do próprio nome, como o nome já diz tudo. Sedimentos. Sedimentos de outras rochas pré-existentes. Seja ela uma metamórfica ou seja ela uma magmática. Então, como isso vai acontecer? A rocha magmática ou metamórfica, ela vai sofrer erosão e temperismo, vai ser desagregada e vai liberar sedimentos. Lembrando que esses sedimentos, eles têm vários tamanhos, que a gente chama isso de granulometria, é o tamanho do grão. Então, vai desde a areia até a mica, que é um fragmento muito fininho. Então, nesse caso, ela pode se dividir, as rochas sedimentares, em três tipos: detrítica, química e orgânica. A detrítica, já diz tudo, são detritos, fragmentos, pedaços de rocha. Pode ser areia, cascalho, argila ou mica. Outro tipo de formação de rocha sedimentar é a química. E como exemplo, nós temos nas grutas, nas cavernas, as estalagmites e estalactites. E, dentre elas, nós temos aqui a orgânica. Atenção, a orgânica, geralmente, ela é muito usada também em temas de prova, porque a gente está se referindo do petróleo, nós estamos falando, por exemplo, do carvão mineral. Então, o que a gente vai observar? O petróleo, ao mesmo tempo que ele é uma rocha sedimentar orgânica, ele também movimenta a economia de países, ele também é palco de alguns conflitos, ok? Fica a dica. E, por fim, as rochas metamórficas. Olha o nome, metamórfica, deriva de metamorfismo. Metamorfismo vem de mudança, mas atenção, essa mudança é na estrutura interna do mineral. Esse mineral ele vai sofrer altíssimas temperaturas e pressões e ele vai se transformar num outro tipo de rocha. Como exemplo disso, nós temos a ardósia e o mármore. Se você gostou da nossa aula, compartilha, deixa o like. Valeu, até a próxima. Fui.